Eu quero mudar de carreira, quero mudar minha vida profissional, não estou feliz, estou me sentindo perdido nesse contexto atual, estou querendo fazer alguma coisa nova, estou buscando mais significado na minha vida pessoal e profissional. Essa semana eu gravei uma conversa com o Alberto Martins, lá da plataforma Caleidoscópio, e essa conversa foi muito legal porque a gente falou sobre este assunto e sobre quais são os passos para começar. O que a gente pode fazer para começar e demos muitas dicas. A conversa está aqui no canal do Receitas para Ser Feliz na íntegra, na sequência, e convido vocês a conhecerem também a plataforma Caleidoscópio. Então, estamos eu e o Beto aqui, os dois da plataforma Caleidoscópio. Tudo bom, Beto? Olá, Deise, tudo bom? Eu estou contente da gente bater esse papo porque são temas que a gente já trabalha individualmente, que a gente já trabalha em conjunto na plataforma, e eu acho que nessa conversa a gente vai trazer um compilado aí, né? Conseguir puxar essa coisa, esses saberes que a gente já trabalha juntos. Sim, sim. E é num momento muito importante aí que está acontecendo para todas as pessoas no mundo todo, que é essa grande mudança que vem acontecendo, né, Beto? Então, estamos vivendo aí grandes mudanças. A pandemia ela só escancarou um pouco essas mudanças com as questões das pessoas reverem as formas de trabalho, trabalharem mais home office, mas também as questões assim das pessoas terem ficado em casa e terem questionado o propósito delas, o significado do trabalho, por que que elas estão trabalhando, para quê, a que custo as coisas estão Uhum. acontecendo. Então, eu acho que estamos vivendo esse momento em que muita gente tem, no mínimo, um desejo de um trabalho com mais significado, de mudança de trabalho. Eu acho legal você comentar da pandemia, que às vezes a gente olha para trás e acha que está longe, às vezes nem lembra muitas vezes que a gente passou por ela, mas no universo do trabalho ela gerou um impacto muito grande. É, tem aí algumas estatísticas que mostram o tanto que aumentou o afastamento por problema de saúde mental a partir da pandemia, né? E entendo que isso traz para a gente uma visão muito clara de como a gente, né, a gente como sociedade, passou a se relacionar de outra maneira com o trabalho. Então, algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm de falar assim, meu, será que eu tô doido? Eu não era assim antes? O que que será que está acontecendo? Não, é o momento em que a gente está vivendo, que está trazendo para a gente essa reflexão. E aí tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas com certeza a pandemia foi um dos pontos que fez com que a gente pensasse qual é o tamanho, o lugar do trabalho e, de fato, o que que a gente quer fazer como trabalho na vida da gente. Uhum, sim. E aí, falando dessas milhares de coisas que estão acontecendo aí, eu acho que dá para a gente destacar uma ou outra que realmente mexe aí com o mundo do trabalho. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente podia falar das empresas, que as coisas estão mais complexas para as empresas. A gente tem aí uma grande busca por sustentabilidade, vindo até da Nasdaq, né, dessa pressão dos acionistas, pedindo que as empresas sejam mais sustentáveis, que não seja empresa só para lucratividade, e isso muda um pouquinho alguns escopos de trabalho. A gente tem também a questão das pessoas, né? A geração nova que está vindo, que deseja mais propósito. Na verdade, todo mundo está buscando isso, mas as gerações novas, Uhum. parece que elas vêm com aquele chip, que já querem isso mesmo, e não aceitam mais. Então, as empresas não aceitam a hierarquia antiga, que era muito autoritária mesmo. Então, essas Isso, pessoas né? estão buscando, muito rígida isso, elas estão buscando mesmo lugares onde elas se sintam melhor trabalhando, essa questão que você falou da saúde mental. E isso faz com que as empresas tenham que se readequar. As questões Uhum. mesmo de saúde mental, das pessoas não estarem tão bem e precisarem de ambientes com mais segurança psicológica, só para citar algumas das coisas que estão acontecendo do lado das empresas. Uhum. Aí é interessante olhar para esse fenômeno, né? As empresas se movimentam porque, na verdade, o mundo está se movimentando. E eu percebo isso nos meus mentorados ou em outros trabalhos que eu faço, e eu sei que você também percebe isso, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, tipo, meu, o que está acontecendo? Por que que eu não consigo mais ficar nesse lugar? Ou
O que que eu estou buscando? Eu tinha paixão por esse lugar, agora eu não quero mais ficar aqui. Eu amava fazer isso, agora eu não quero mais, né? Não está fazendo sentido para mim. E no meio de tanta mudança, é normal que essas coisas também mudem. O que a gente precisa aprender, e que realmente não é uma coisa muito simples, é saber como se movimentar diante de tanta coisa que está se mexendo, né? Sim. E aí é interessante a gente ver que essa mudança que começa lá no mundão grande, né, na política internacional, que a gente vê Uhum. movimentos também, aquela coisa da direita, tem um movimento grande, movimentos na economia, as novas economias que estão chegando, movimentos paralelos acontecendo. Você olha tudo aquilo, aí isso desce também para o mundo das empresas, então isso modifica o mundo das empresas. Isso desce para a nossa vida pessoal, muda o nosso dia a dia, muda a nossa vida. Então, isso gera uma série de inseguranças. É o tal do mundo VUCA, BANI, todos aqueles nomes que as pessoas criam. E esse monte de insegurança, quanto mais você entender e conhecer sobre esses assuntos, mais você vai poder descobrir quais são as oportunidades dessa mudança, porque é uma mudança praticamente inevitável que está acontecendo, vai acontecer, toda a inteligência artificial, toda a tecnologia que está vindo, então tem a mudança também do mundo do trabalho mesmo, as pessoas sendo substituídas por pessoas mais qualificadas no sentido de fazerem coisas que a tecnologia não cobre, né? Então, isso muda muita coisa do mundo do trabalho também. Então, quanto mais a gente souber conhecer, mais a gente vai poder olhar para oportunidades que esse novo momento traz. Quais são as mudanças? Porque tem um lado que realmente a tecnologia vai atender muito bem, mas tem um outro lado que provavelmente vai ser muito bem-vindo um ser humano com tais e tais e tais habilidades. E se você souber o que é isso e o que você já tem para oferecer, souber fazer esse link, ou ir atrás de conhecer o que você não conhece para poder estar nesse lugar, isso vira uma oportunidade, né? Sim, e eu acho interessante você falar de todos esses pontos de mudança. E eu entendo que aqui na área que a gente trabalha, que é como as pessoas estão vivendo isso na relação delas com o trabalho, né? A gente tem a IA facilitando muita coisa, mas ao mesmo tempo deixando o trabalho ainda mais acelerado. E antes disso, a gente já tinha uma visão de indicadores muito forte, o que gerava ali uma necessidade de produtividade muito pesada e que muitas vezes tirava o prazer que existia no trabalho. Ou se a pessoa estava num trabalho sem prazer, com esse tanto de indicador, ela não consegue mais dar aquela disfarçada e tal, né? Ela acaba sendo empurrada para uma entrega mais consistente. E além disso, toda a mudança que vem com o uso das ferramentas, eu entendo que ela coloca as pessoas numa posição do tipo, você só dá conta disso aqui se você realmente entrar em flow fazendo isso. Se você realmente tiver aonde você está feliz fazendo, porque vai te exigir muito mais do que o trabalho exigia antes. Vai te exigir uma profundidade técnica maior e vai te exigir uma capacidade humana maior. Né? Então, ser tecnicamente melhor e humanamente melhor, você precisa estar no lugar certo para conseguir fazer isso, senão você não consegue. É verdade. Então, aí, juntando as nossas dicas aí sobre quero mudar de carreira, por onde eu começo, a primeira dica é essa que a gente acabou de dar, né? Saiba mais sobre o contexto, saiba mais sobre o que está acontecendo, aprenda, seja curioso, vai descobrir quais são as tendências de futuro, quais são os assuntos que estão em alta, quais são as profissões que estão em alta, vai atrás dessas informações para saber aonde os seus talentos, a sua história de vida combinam com tudo isso? Ou o que você precisa desenvolver para fazer essa mudança de carreira? E ver as oportunidades. É legal olhar para as oportunidades sabendo tudo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também saber que tem muita coisa legal que está acontecendo que não é necessariamente uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para outra pessoa. Né? Então, entram aí, né, essa coisa toda da IA generativa, um tempo atrás foi o blockchain, enfim, várias ferramentas que vieram, né, do desenvolvimento da tecnologia e muitas outras que ainda vão vir, que a gente não precisa necessariamente falar assim, meu, eu não sei nada sobre isso e agora eu preciso virar um especialista naquele assunto.
Não, eu posso trazer aquilo para dentro da minha área de trabalho e ter aquilo como uma ferramenta, não necessariamente pivotar para aquela carreira e ir para lá para adotar aquilo porque é o que está na tendência, né? Tem coisas que realmente a gente não vai ter habilidade, familiaridade, não vai colocar a gente num estado de flow para a gente performar. E eu acho que quando a gente. Acho não, tenho certeza. Que quando a gente pesquisa toda essa coisa dos futuros, eu entendo que a gente tem sim que saber tudo o que está acontecendo, mas aí a gente junta muito com que, né, esse papo junta muito com o que a gente acredita na caleidoscópio. O convite que a gente traz é das pessoas pensarem assim, com toda essa tecnologia, como que eu quero que o mundo seja melhor? Né? Com tudo isso de novo que está acontecendo, o que eu posso fazer para o mundo ser melhor, sendo apoiado por essa tecnologia, usando essa tecnologia a meu favor, para eu criar uma condição de um mundo melhor. Aí sim eu entendo que a gente caminha para não necessariamente virar um escravo da tendência ou ir pulando de carreira em carreira para achar que uma vai estar mais rentável que a outra, mas vai trazendo para onde a gente está feliz em trabalhar as coisas que são boas, são novas e que podem facilitar esse trabalho. Exatamente. Então, é bem fazer essa combinação, combinar o que você descobriu sobre o futuro do trabalho e onde os seus talentos, seus gostos conectam com isso, e o que que é que tá, o que que tem de gap ali que eu preciso aprender, né? De repente, uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, mas que vai me levar na direção certa, uma direção que faça sentido para mim, da busca de sentido, Agora, busca de significado. saber a direção certa é uma pergunta de milhões, né, Deise? É uma pergunta de milhões que a gente adora ajudar as pessoas a descobrirem a resposta, certo? E aí, a resposta, ela está muito longe ou ela está muito perto da gente? Tá dentro da gente, tá nas nossas raízes, como a gente fala na Caleidoscópio. A gente Exatamente. precisa fazer esse mergulho para dentro, precisa voltar para dentro, para olhar para coisas aí que a gente fez a vida toda, porque a gente gostava desde criança. Ah, vamos já falar para o pessoal anotar, fazer uma listinha. O que que eu gostava Uhum. desde criança, na adolescência, na minha fase adulta? Quem eu admirava? Quais eram os meus talentos inatos, aqueles que as pessoas falavam, meus coleguinhas de escola, meus professores, meus pais? Quais foram os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida, meus interesses, as coisas que me interessaram, que eu aprofundei mais. E aí, chegando mais recentemente para o mundo do trabalho, quais as competências que eu desenvolvi. Uhum. Então, o que eu fui juntando mesmo de competências, de conhecimentos, de talentos, de gostos durante a minha vida, porque isso é o que vai dar todas as pistas para que a gente faça esse movimento de dentro para fora. E tem uma coisa muito importante nesse movimento, que é quando eu tenho bases sólidas, eu estou firme nas minhas raízes, o vento não consegue balançar tanto a gente nesse mundo VUCA e BANI, quanto Uhum. balança a maioria das pessoas. Então, se a gente está firme, sabendo no que a gente é bom, o que a gente pode entregar para o mundo, a gente vai achar um lugar para entregar isso. Uhum. Tem duas coisas em volta dessa pesquisa, né? Esse inventário que a gente faz ali da nossa jornada, do nosso ser, que para mim são bem interessantes que eles aparecem, né? Uma é às vezes algo que uma habilidade que você já desenvolveu ou uma área de saber que te dá muito prazer em estar em volta dela ali, mas você não encaixa ela profissionalmente. Você entende que ela não se encaixa na sua carreira, por exemplo. E às vezes é possível sim fazer esse encaixe, e às vezes, dependendo do que for, também é importante trazer como um hobby e não necessariamente como uma carreira, né? Porque a gente tem vida além da vida do trabalho, né? E a outra coisa que a gente sempre vê nas mentorias, né, são pessoas que às vezes passaram por lugares onde elas trabalhavam que a princípio iam demandar delas coisas legais, iam desenvolver nelas habilidades interessantes ali, tinham de fato a necessidade das habilidades e competências que essa pessoa poderia entregar para o mundo com mais naturalidade, com mais potência, mas às vezes o ambiente era tão ruim que a pessoa acha que ela não tem mais competência para fazer aquilo,
né? Então, é importante quando a gente vai olhar para uma movimentação desse tipo, saber assim, tá, sou eu que não sou bom ou são os lugares por onde eu passei que me falaram que eu não era bom, sabe? Ou era eu que era ruim ou era o lugar que não era assim exatamente o lugar mais saudável para trabalhar? Né? E eu entendo que aqui a gente tem um ponto de virada muito importante, porque a gente pega muita gente que às vezes já fez muita coisa legal e não consegue nem abrir aquela porta, né? E aí, eventualmente, a gente consegue. E se a gente trabalhar toda essa potência de uma outra maneira, num outro tipo de ambiente? Se a gente olhar para esse ambiente e falar assim, ó, isso aqui é o modelo do que eu não quero. E é o que você vai aprender a eliminar quando você estiver desenvolvendo seu trabalho. É um caminho também que muitas vezes a gente puxa, né, Dê? Isso que você falou é muito legal e me lembra uma coisa que eu gosto bastante de investigar, que são as crenças que a gente traz, né? Então, a gente, de repente, passa, como você falou, uma experiência ruim durante um trabalho, fica traumatizado e nunca mais quer olhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu passei por um Uhum, cargo em vendas numa das empresas que eu passei e que foi assim, né, o chefe não era bacana, eu estava com um mês de empresa, ele já estava cobrando, por que que você não está entregando? E era venda corporativa, que demora para desenvolver, e eu fiquei meio uhum, traumatizada com aquilo. E aí vale a pena a gente voltar para trás e olhar para aquilo, para o processo, porque a gente aprendeu, integrar esses aprendizados para poder levar para frente o que a gente aprendeu naquele processo. Isso é bem uhum, importante. Então, acho que duas coisas que você falou aí que me chamaram a atenção. Uma é a gente olhar para essas crenças que estão boicotando a gente, inclusive crenças sobre os nossos. Tem gente que nem reconhece talento, né? Que fala que não tem talento nenhum. Então, crenças sobre os nossos talentos, sobre os nossos conhecimentos, olhar para tudo isso para poder reconhecer em primeiro lugar, porque se você mesmo não reconhecer, ninguém fora vai reconhecer, você não vai nem conseguir se vender. E a outra coisa é essa busca da integralidade, porque quanto mais a gente consegue olhar para os nossos pedacinhos, pedacinhos de caleidoscópio, de mosaico, para formar um quadro maior, mais a gente vai ter valor, né? Porque que inteligência artificial entrega isso? Todos esses pedacinhos únicos, unidos de uma forma uhum. única, com uma história única. E você falou aí, né, do caleidoscópio, do mosaico. O caleidoscópio somos nós, né? A gente acredita, né? Nós somos a plataforma caleidoscópio. A gente acredita que cada um traz uma refração sobre a mesma luz para criar ali o desenho de acordo com o agrupamento. Mas me lembrou também a definição das carreiras mosaico, né? E eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu vi falando muito bem detalhadamente sobre isso foi você, né? Trazendo ali, meu, a gente, é, 40, 50 anos atrás, né? A gente como sociedade estava orientado para ter uma carreira ao longo da vida, né? E agora não, a gente já sabe que a gente vai passar por 5, 6, 7 carreiras diferentes, que às vezes vão inclusive coexistir ao longo da vida, né? E não é um problema ter carreiras que coexistam, e não é problema, de repente, não se sentir mais feliz com o que está fazendo. O problema é continuar em um lugar onde a gente não se sente mais feliz, né? E aí a gente tem que olhar, cara, onde é que está essa felicidade? Cadê essa felicidade, né? E é, como você já disse, de dentro para fora, né? Tipo, ai, o que que faz meu coração ficar quentinho, que daí faz melhorar o que eu entrego para o mundo. Sim, isso mesmo. E aí, dando dica para as pessoas fazerem um pouquinho disso em casa, poderem se guiar um pouquinho, se investigar um pouquinho. A gente já falou de olhar para gostos, a gente já falou de talentos, já falamos dos conhecimentos que você juntou a vida inteira e que viraram competências, né? Que são os conhecimentos e os talentos em ação. Mas também é bacana de investigar valores e Hum. chegar a um propósito. Então, vamos falar disso um Uhum. pouquinho, Beto? Vamos, eu ia inclusive pedir para você trazer aí um pouco dos valores de propósito, porque eu acho que essa é a sua manifestação mais feminina, né? Nós somos homem e mulher. Fala disso com mais graça do que eu falo. É muito legal a gente pensar em valores, porque é uma coisa que a gente não questiona muito quando vai para o mundo do trabalho. Então, e eu vejo hoje os jovens, eu trabalho muito com jovens também na orientação profissional, eu vejo eles, não todos, mas muito mais
jovens preocupados com isso do que tinha na minha geração, que ninguém olhava para isso para olhar para a carreira. Mas a O gente também, na propósito, né? O medida propósito, os valores ali. propósito, valores, ninguém olhava para isso. Mas na medida que o tempo vai passando, e mesmo quem já está ali perto dos 50, 60, vai Eu ficando achei que era cada vez. desses jovens que você estava falando. Eu estava falando desde jovem, mas vale praticamente para todo mundo hoje. Que quando eu acho que tem uma coisa também do miolo aí, que de repente você entra naquele mundo mais padrão e quer ganhar Uhum. dinheiro, e quer construir coisas, mas quando você é jovem, você tem essa sementinha forte dos valores, por isso que a gente olha para a adolescência, e quando a gente passa. Vou até falar, tem até uma data ali, segundo a antroposofia, que é após os 42 anos, a gente costuma ter uma crise de propósito. Jung fala sobre isso também, que é o período da individuação. Isso, porque você fala, você começa a se questionar, o que que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo isso, qual que é o significado disso, o que que isso está me trazendo além de o sustento financeiro, será que é só isso? Será que a vida é só isso? Então, olhar para esses valores, se a gente vai fazer uma mudança de carreira, é essencial. Aliás, é uma ótima oportunidade quando eu quero mudar de carreira, me recolocar, ou abrir um negócio, é uma ótima oportunidade para olhar para valores. O que que realmente é importante para mim? O que que eu gostaria de ver no mundo? E aí tentar fazer esse link. Se tal valor é tão importante para mim, como é que eu posso, dentro das minhas competências e tal, entregar isso, ou ajudar isso no mundo, né? Trazer isso de alguma forma num trabalho que seja útil para outras pessoas. Então, é essa É, investigação de valores que a gente faz. eu entendo, e eu achei muito legal você ter ficado, né, detalhado bem o ponto dos valores, porque eu entendo que o propósito é a nossa energia orientada para garantir que esses valores sejam preservados e que eles alcancem cada vez mais gente, né? Então, eu não consigo falar em propósitos sem falar em valores antes, Sim. né? E eu acho muito legal que você traz isso com muita clareza, né? Eu passei muitos anos tentando entender, buscando a definição de propósito, 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 e quando a gente se encontrou na Caleidoscópio, no que virou a Caleidoscópio depois, né? Lá na pandemia, é, você já trazia isso muito claramente, né? Tipo, ó, os valores, como é que esses valores vão para ação? E aí, com tudo que eu também estava pesquisando, eu entendi, eu falava assim, meu, tá, então acho que a melhor definição que eu não encontrei escrita em lugar nenhum, mas que tem muito a ver com o que eu acredito que é, né, que você estava trazendo, era garantir que esses valores vão permanecer e que eles vão exponenciar no mundo, né? Ter isso como uma missão de vida, assim, né? Ter isso como o que gera o nosso movimento, a nossa entrega de energia para o mundo. É. Esses valores, eles têm muito a ver com o que é importante para nós como indivíduos, então, muitas vezes eles têm a ver com dores que a gente passou na vida e a gente traz e fala assim, nossa, para mim é tão importante. Para mim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Para mim é tão importante o autoconhecimento, porque eu passei muitas dores que elas só foram curadas através do autoconhecimento. Então, assim como eu acho que ele é muito importante na minha vida, para mim, eu acredito que todas as pessoas no mundo precisariam de mais autoconhecimento para ter uma melhor comunicação, para ser mais colaborativas, para trazer alguma coisa de bom para o mundo. Então, geralmente tem essa conexão entre o meu valor individual, interno, e o valor que eu vejo que seja necessário no mundo, né? Então, por isso que um dos valores lá da Caleidoscópio, que a gente tem aí as 4 regenerações, a primeira regeneração é a regeneração das pessoas. As pessoas Uhum. precisam fazer essa mudança interna para que o mundo fora mude também. E hoje em dia isso já está até chancelado, a gente já tem aí a ONU os ODIs ligados à ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Interno, falando que as mudanças no mundo não ocorrem porque as pessoas precisam mudar, é uma mudança de cultura que começa com a Uhum. mudança do indivíduo. Então, justamente porque a gente teve gerações aí trabalhando só para se sustentar, só por dinheiro, empresas trabalhando só por dinheiro e ninguém estava trabalhando pelo bem comum, que a gente está nessa situação hoje. É Então, muito você coerente. falou, e eu achei legal você trazer desde lá do autoconhecimento, que é o que te move, né, e chegar nesse ponto aqui do que está acontecendo com o mundo,
porque o que me move hoje, na grande parte das minhas atividades, principalmente no campo profissional, é cuidar da relação das pessoas com o trabalho, né? A gente vem, as nossas gerações, elas vêm olhando para o trabalho como algo ruim, algo difícil, algo pesado, e de fato para muita gente é. Eu não estou dizendo que não é. Né? Tem muita gente que está exposta a condição de trabalho muito ruim, a coisas que não são legais. E eu vivenciei isso no início da minha vida profissional, assim, situações ruins. E olha que eu nem estou falando de situações de não ter estrutura, sabe? Mas era algo mais ali próximo de um assédio moral, coisa do tipo. Sim, E aí hoje para mim é muito importante cuidar da relação das pessoas com o trabalho, porque o trabalho ele é uma maneira da gente tangibilizar nosso propósito no mundo, né? A gente é socialmente também, né? Isso é, a nossa relação com o mundo também é o trabalho que a gente entrega para o mundo. E como que eu vou apagar um pedaço da minha relação com o mundo porque eu não encontrei nenhuma maneira dela ser boa? Não, a gente pode construir uma relação boa de gerar entrega para o mundo. É possível. E toda vez que alguém me fala assim, ai, é impossível ser feliz no trabalho, não sei o quê, né? Eu falo, não, não, não é impossível, não. É possível sim. E não estou dizendo que é fácil, que ser possível e ser fácil são duas coisas bem diferentes. Mas quando a gente olha, e aí chegando no ponto que você chegou, né, as pessoas estão trabalhando simplesmente por necessidade ou por obrigação, de fato as pessoas não têm prazer no trabalho, o trabalho não vai ser bom para elas. Mesmo sendo um trabalho bom, e geralmente as pessoas já estão vinculadas a trabalhos ruins. Então, por isso que a gente demanda essa mineração toda, tipo, o que que é bom para mim? Né? O que é o lugar bom para que eu consiga ter o que é bom para mim, para daí eu gerar essa entrega para o mundo. sim. E eu penso que se você vai fazer um processo, vamos chamar assim, de orientação profissional, ou de mudança de carreira, ou de transição de carreira, seja lá o nome que a gente der aqui, já que você vai fazer isso, por que não fazer para uma coisa que te deixe mais feliz, mais realizado, se você se sinta mais completo, mais integral? É o que acho que todo mundo deseja, né? Ter uma coisa que faça mais sentido. Trazendo isso, uma das coisas que a gente investiga nesse trabalho é o propósito, mas eu queria desmistificar um pouco, porque falam tanto dessa palavra hoje que as pessoas acham que ela é até uma mítica, assim, uma coisa quase que não existe. Então, eu gosto de explicar que propósito não é único, não é um por vida. A gente pode ter propósitos diferentes em fases diferentes da vida. Às vezes tem uma fase assim que a gente quer construir, quer ganhar dinheiro, quer crescer financeiramente, que o maior objetivo pode ser esse durante alguma fase da vida. Mas é muito legal a gente olhar para além disso e enxergar o que vai realizar a gente também, porque é aquilo, isso sozinho não se sustenta, isso sozinho não vai fazer a gente chegar muito longe. Você provavelmente não vai conseguir ser o melhor profissional, não vai ter ânimo de estudar, não vai ter ânimo de correr atrás, vai torcer para, ai, tomara que não ganhe cliente a empresa, porque assim eu não tenho tanto trabalho. É muito diferente do comportamento e da atitude de quem está trabalhando numa coisa que gosta, né? Que está a favor do fluxo, a favor da empresa, do projeto, seja lá do que for que está fazendo. Para quem for empreender, então, eu diria que é essencial. Se empreender esse propósito, na primeira dificuldade, você vai querer desistir. Uhum. Então, E a primeira não vai ser a única, né? exato, Ó, exato. Então, o propósito, é algo que a gente consegue tatear, fazendo toda essa investigação que a gente comentou antes, olhando para gostos, talentos, competências, olhando para os nossos valores, olhando para as possibilidades que existem, a gente consegue tatear o que é que dá motivação para a gente na vida. É isso que a gente precisa juntar essas partes todas e olhar para o que é que está movendo a gente, está dando motivação. Então, acho que um jeito mais simples de falar sobre o propósito é o que realmente me dá motivação. Se não te dá motivação, não está no seu propósito, não é real. E aí, é como a gente falou, pode ter várias coisas, e você pode ter ali um ideal, mas é um ideal que te guia, uma estrela guia, você quer sempre naquele caminho. Então,
poxa, para eu me sentir realizada, eu preciso trabalhar com autoconhecimento, eu preciso trabalhar conectada com pessoas. Eu sabendo quais são esses elementos que formam o meu propósito, eu vou conseguir trabalhar muito mais feliz, né? Sabendo quais são esses elementos. Então, é um pouco essa investigação que a gente faz. Eu acho legal, conhecendo esses elementos, a gente não só trabalha mais feliz, mas principalmente a gente toma decisões mais consistentes. A gente consegue dizer sim ou não para as supostas oportunidades que aparecem e também para as conexões, para as relações, para onde a gente está investindo tempo que está parecendo que às vezes está difícil, né? Que está botando esforço ali e tal. Ai, mas isso é importante para mim e tal, né? Tomar essas decisões de maneira consciente, é, e para que elas sejam efetivamente consistentes, né? Saber que elas estão certas por um alinhamento que vem de dentro para fora, para que ela não pereça, para que ela não se desmanche durante a execução, né? É, isso é uma coisa que eu acho, para mim, é muito prazeroso nesses trabalhos que a gente faz, né? Tanto o que eu faço, né? E o que eu vejo você fazer e os que a gente faz em conjunto na Caleidoscópio, ver o tanto que a gente trabalha realmente desde da energia vital, da centelha divina da pessoa até o que ela leva para o mundo. E se você faz com essa coerência interna de alinhar seus pensamentos, suas emoções com a sua ação no mundo, vai fluir, não tem como não fluir. E aí, Beto, quando a gente tem mais consciência de tudo isso que a gente está conversando, começam a surgir hipóteses do que eu posso fazer, fica mais claro. Então, o que é que uma pessoa com esses gostos, com esses talentos, com esses conhecimentos, com esses valores, pode fazer no mundo, pode entregar no mundo? O que seria interessante? O que a gente pode imaginar? Começa a surgir uma lista de possibilidades, de hipóteses que a gente pode explorar e aí é legal, acho que a dica aí é ficar curioso e abrir o seu repertório, ir lá conhecer as possibilidades, olhar de novo para o futuro de trabalho, tendências, profissões de futuro, olhar para o que as pessoas, pesquisar o que as pessoas estão fazendo por aí, como é que eu posso fazer isso, se você vai empreender, é bem bacana você olhar para outros empreendimentos que fazem o que você faz, mas é uma fase assim de abrir o leque, é muito importante você Uhum, abrir o leque primeiro antes de fechar e definir o que você quer fazer para que você tenha uhum. escolha, para que você tenha opções. Então, olhe para aquela série de coisas ali que você levantou para descobrir o que é que seria bacana para você, E antes de decidir. esse olhar do leque que você trouxe lá no Design Thinking, a gente fala, né, do diamante, em que você abre e depois fecha, né? Uhum, A gente percebe nos processos que muitas vezes as pessoas não estão tão conscientes do que vem de dentro para elas, que elas abrem e não conseguem fechar, né? Que entendem que esse fechar é caminhar para a escassez, é ter menos. uhum, Na verdade ele não é necessariamente ter menos, é escolher o que faz mais sentido, né? uhum, Aí sim a gente está falando dessas decisões mais consistentes, inclusive definindo mais claramente quais são os tópicos específicos, né? Os pontos para onde a gente realmente quer ir, cada pessoa quer ir, fica mais fácil ter um plano de ação para chegar lá. Porque se eu defino 40 lugares para ir, ou se eu defino dois, com dois é mais fácil de eu ter um plano de ação do que com 40, né? sem dúvida, sem dúvida. E aí, nesse momento, ter essa visão ampla de qual é meu propósito, quais são as minhas competências, vai te ajudar a escolher também, porque vai ser mais fácil falar assim, não, eu estou mais pronto para entrar nesse caminho, estou com pressa, preciso gerar dinheiro rápido, ou não, eu tenho um tempo, eu posso pesquisar, posso aprender alguma coisa a mais, vai te dar muito mais elementos, porque uma boa escolha ela é feita de muitos elementos que você possa, enfim, olhar para tomar uma boa decisão. Quanto mais você conhece, você sabe, tanto sobre você mesmo como sobre o mundo fora, sobre as opções que tem no mundo, melhor você vai conseguir fazer a sua decisão. Mais satisfeito também a gente vai se sentindo, né? Cada um de nós se sente conforme vai alcançando, porque às vezes tem coisas que a gente não tria muito bem, né? A gente vai para ação sem fazer uma seleção tão consistente, e quando a gente chega lá na frente,
nossa, cheguei aqui agora, né? De que adiantou essa trajetória? É verdade. Bom, e aí para fechar nossas dicas, eu diria que a gente tem que ir para ação. A gente precisa ir para ação. Não adianta ficar só no mundo do autoconhecimento, que às vezes pode ser até gostoso você recordar um monte de coisa, você vai se sentir com autoestima melhor, você vai se sentir mais empoderado, você vai ter mais clareza do seu propósito, tal. Daí você vai ver aquele monte de escolha, mas depois você precisa, a hora que você decidiu, você precisa ir para um plano de ação e ver quais são os próximos passos. Estou precisando de Uhum. alguma formação extra, estou precisando rever meu currículo, estou precisando fazer um plano de negócio, preciso fazer um curso sobre empreender, preciso, o que que eu preciso, né? Preciso me abrir para um novo networking, para novas pessoas que estão na área que eu quero ir. Então, você precisa ter um plano de ação coerente com tudo aquilo que você fez antes. Então, Uhum. é bem importante e dá passinhos de coragem, porque mudar de carreira não é tão fácil, né? O ser humano ele é muito agarrado com os confortos desconfortáveis, vamos dizer assim, aquelas coisas que deixam a gente às vezes desconfortável, mas poxa, tá tão conhecido aqui, eu já conheço, me deixa aqui no meu cantinho. Mudar sempre é desconfortável, sempre é sair de um lugar que, por pior que fosse, já era conhecido. Às vezes um emprego de muitos anos que já estava conhecido, e eu tenho que dar um passo de coragem, sair dele, procurar outro, procurar me fazer um upskilling ou um reskilling, como chamam, né? Então me aprender coisas novas, ir atrás de currículo, fazer um perfil no LinkedIn, ir procurar aprender a empreender, não é confortável, não é fácil. Muitos passinhos aí. Tira a gente de onde está, né? Demanda muita energia. E outra coisa, leva a gente para o desconhecido, né? Neuralmente, a nossa idade da descoberta é a infância. A idade adulta é da sobrevivência, mas a gente não está mais lá no primitivo, né? Então a gente pode trazer descoberta para a idade adulta, mas vai demandar um pouquinho mais de esforço, porque o nosso lado primitivo, lá neural, ele vai dizer assim, peraí, aqui não é mais hora de ficar descobrindo coisas, é hora só de sobreviver, né? Que já era um mega esforço quando éramos muito mais primitivos do que somos hoje. Agora não, a gente tem, né? A gente tem IA, a gente tem uma série de coisas auxiliando a gente, então é muito mais possível fazer esses movimentos. Uhum. E eu acho que a grande parte do que a gente falou, em um momento a gente esboçou aqui um pouquinho, né, me traz muito para o que é a gente como plataforma, né? A Caleidoscópio está pautada nas 4 regenerações, né? Regeneração dos indivíduos, das relações, das instituições, seja elas quais forem, e do planeta como consequência disso, né? Então, em alguns momentos vocês vão ver muito mais a gente falando sobre indivíduos, depois alguns momentos sobre relações, em alguns momentos também sobre as instituições, mas sempre com esse foco no regenerar, que é cuidar daquilo que de certa maneira demanda um cuidado, transformando melhor do que era antes, de ter se perdido, se machucado de alguma maneira. Exatamente, são os nossos valores, né? Importantes para todos nós que estamos na Caleidoscópio e para quem chega junto com a gente. E, bom, vou Uhum. aproveitar esse finalzinho e vou fazer uns convites da plataforma Caleidoscópio para aprofundar essas conversas que a gente teve hoje aqui. Então, o primeiro convite é que semana que vem, dia 18 de março, né? Vamos falar inteirinho aqui a data, dia De 18 de março de 2025. 2025, a gente tem um encontro só sobre o futuro do trabalho. Então, a gente vai falar desses contextos macro muito mais detalhadamente do que falamos aqui, vai falar de tendências, vai falar das novas formas de trabalho também, porque tem coisas novas surgindo no horizonte aí, vai ser um encontro de conhecimento mesmo, de aprender, de ampliar um pouco a visão sobre isso. Vamos deixar link aqui desse encontro, então quem quiser venha. E a gente tem na outra semana, começando, na verdade, esse encontro já super faz parte do que vai acontecer na outra semana. Na outra semana, eu e o Beto somos mentores do Raiz. O Raiz é um processo de orientação para quem está querendo fazer essa mudança que a gente comentou aqui. Pode ser uma mudança de carreira, para outro emprego, pode ser uma mudança para empreender, pode ser uma mudança de carreira mesmo, uma transição de carreira para uma nova carreira. Tem várias possibilidades, mas a gente vai dar esse suporte passo a passo que a gente comentou aqui. Então, ampliar essa visão, saber mais sobre o futuro do trabalho, passar por todas essas etapas de autoconhecimento com muitas ferramentas, com muito suporte, para chegar
com mais clareza do que eu posso fazer, quais são meus valores, meus talentos, qual que é meu sentido de propósito, então o que eu posso entregar para o mundo, olhar para tudo isso, tomar uma decisão de qual caminho que eu quero seguir e ainda tem um apoio no plano de ação. Então, a gente vai ter ferramentas também de plano de ação e de alinhamento da sua vida com esse novo plano de ação, que isso também é importante. Não adianta fazer o plano e não segui-lo. Então, fica o convite aí, vamos deixar os links de tudo, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, com o Beto, e espero que a gente possa estar junto aí semana que vem ou na outra também. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, assistir o vídeo de novo é legal, porque a gente passou por vários conceitos, né? E aí, quando se completa, assim, pode ser legal assistir de novo. Acompanhar eu e a Daisy no Instagram, os links vão estar aqui. Acompanhar principalmente a plataforma Caleidoscópio, porque daí soma também o trabalho da Simone e da Maria Clara junto com a gente, né? A plataforma somos nós quatro, né? Cada um dentro da tua área de desenvolvimento e tal, mas muito proporcionado pelo que a gente forma estando juntos. E se tiver alguma dúvida, necessidade, ou se quiser só bater um papo também, chamar a gente para conversar. Boa! Então, agradecemos todo mundo que esteve aí hoje e esperamos vocês em breve junto com a gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.